Este louvor é um louvor que a gente deve ensaiar algumas outras vezes, como a corça. E nós iremos falar um pouco exatamente da corça, né? Como a corça. Nós leremos Salmos. Nesta noite nós iremos ler os Salmos de número 42, para nós podermos meditar um pouco nisso que nós cantamos, né? Assim como a corça suspira, né, pelas águas. Então nós iremos ler este salmo e entender um pouco a respeito dessa necessidade da água e da necessidade nossa do Espírito Santo. Então nós vamos nos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Leremos todo o salmo e nós iremos aprender um pouco nesta noite. Salmo de número 42. O título desse salmo é muito interessante, né? A alma anela por Deus. A alma anela por Deus, né? E diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e nos outeiros de Misar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos porque nós viemos à fonte de águas vivas nessa hora. A nossa alma também anela por ti, ó Deus. A nossa alma te deseja como a corça suspira por águas. Que teu Espírito Santo possa vir de encontro a essa sede da nossa alma. Aleluia. Nos trazendo, Pai, o agradável sabor das águas que só Jesus tem para nos dar. Nós somos gratos por esta noite, nos alimenta com a tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então é interessante este salmo, né, que fala da corça. E a corça é um animal que necessita por demais de águas. Ela vive nos desertos, nos lugares mais desérticos do planeta. E, portanto, ela tem bastante sede, ela precisa desesperadamente de água. E aqui o salmista, inspirado nessa necessidade do animal que anseia por fontes de água, que tem sede e que faz de tudo para ir de encontro a águas, ele é inspirado a escrever este salmo, mostrando a necessidade da nossa alma, a necessidade da nossa vida. Nós que tivemos um encontro com Jesus, nós que um dia, tal como a mulher
à beira da fonte, que vai de encontro à água para matar a sua sede, ela recebe de Jesus águas vivas, né? As quais Jesus diz que aquela água seria então suficiente para a sua alma, para a sua alma. E a corça, estive lendo há pouco antes de nós começarmos aqui o nosso culto, um estudo muito breve, muito bem escrito por quem escreveu a respeito da corça, que é um animal que vive nas áreas desérticas do planeta, na África, por ali, da mesma espécie dos veados, e é um animal que tem pouca gordura. E por ter pouca gordura, ele vive sedento. Ele precisa de água num ambiente de pouca água. Mas ele tem as suas narinas, que são muito bem desenvolvidas, as quais ele consegue cheirar o ar e perceber onde estão as fontes das águas. E aí ela vai desesperada, ela corre, ela salta pelos montes. E a Bíblia, em muitas descrições, na palavra nós vemos a corça que salta pelos montes e que vai de encontro às nascentes das águas, porque a corça também, ela não bebe qualquer água. Ela gosta de beber das fontes de águas, da nascente das águas. Ela gosta de beber águas puras, né? E quando ela vai àquele lugar, pelo esforço que ela faz, ela se torna muito vulnerável aos animais predadores, porque ela começa a suar, e ela está correndo, e ela está buscando a água. E a única forma também desse cheiro que começa a inalar do corpo dela e que atrai as feras é ela encontrar água e beber água. E aí imediatamente essas glândulas começam a inalar um outro cheiro que passa a ser mais um cheiro que não permite que os outros animais ferozes a encontrem tão facilmente. Então veja que situação maravilhosa, né? Porque nós vemos aqui o salmista inspirado na corça, falando do desejo pelas correntes das águas, mas ele está falando agora do ponto de vista da sua alma. E de alguma maneira nós entendemos que este salmo se passa numa situação muito adversa para quem escreveu. Ele provavelmente está distante de Jerusalém, ele provavelmente está distante do templo, e ele começa então a se lembrar de Deus e a se lembrar dos seus momentos de comunhão. E nós vemos isso aqui na palavra. Ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, né? Nós podemos lembrar, assim, por exemplo, a situação de Daniel em Terra Estranha e de muitos outros servos do Senhor que foram levados de Jerusalém cativos e por muito tempo estiveram distantes ali da cidade santa, do templo, onde eles iam para adorar o seu Deus. E aqui é um homem nesta mesma situação, onde ele deseja estar de volta àquele ambiente, e ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Porque do ponto de vista do judeu daqueles dias, do tempo de Davi, era diferente dos nossos dias, porque hoje, lembrando mais uma vez do texto de Jesus, do encontro dele com a mulher samaritana, e ela pergunta: onde devemos adorar, não é isso? Ela pergunta: em Jerusalém ou em outro lugar? Jesus disse: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, né? Em espírito e em verdade. E já não temos mais essa necessidade de nos voltarmos para um templo em Jerusalém, porque nós temos um encontro com Jesus, e Jesus agora é o nosso templo onde nós estivermos. Onde estivermos reunidos 2 ou 3 no nome de Jesus, ali se torna um templo, um lugar de comunhão coletiva para que nós adoremos ao Senhor.
Mas nesses dias não era assim. Nesses dias existia o templo em Jerusalém, existia o Monte Horebe, existiam montes, lugares escolhidos por Deus para adoração, altares que foram levantados pelos patriarcas Isaac, Jacó, Abraão, e ali então se tornava o lugar dessa adoração coletiva. E é disso que o salmista começa a falar, desse desejo dele de estar com a multidão. Ele diz no versículo 4, lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Eles saíam pelas ruas, louvando a Deus, adorando a Deus, até a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, ele se lembra desses momentos agradáveis, onde todos os adoradores se encontravam e iam louvar a Deus no templo. E isso lhe era extremamente agradável e maravilhoso. E agora, distante disso, ele começa a sentir-se abatido. Então ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Amados, se nós nos distanciarmos de Deus, se o Espírito Santo não se move em nossa vida, é assim que nós nos sentimos. A nossa alma começa a sentir-se abatida, angustiada, né? Perturbada dentro de nós. Perturbada dentro de nós. Mas ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Mas a nossa certeza e alegria está nisso. Porque a palavra que nós um dia recebemos e que veio de encontro a essa sede da nossa alma, foi a promessa de Jesus de que águas vivas saltariam, né? Fontes iriam jorrar em nós. Então, ao mesmo tempo que por muitas vezes no nosso dia a dia, de fato, envolvidos com uma série de angústias desta vida, também podemos passar por momentos qual o salmista. Momentos de angústias, de abatimento, mas nós temos a certeza, como ele também tem, a certeza de que a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Então ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso Deus. Então ele se lembra também, ele se lembra dos montes sagrados, das terras do Jordão, né, no Monte Hermon, o outeiro de Mizar. Mas daí ele se sente abatido porque a luta dele é muito grande. Então nós lemos no versículo 7 exatamente ele falando disso, do caos na sua vida. Ele diz, um abismo chama outro abismo. Porque se nós, na nossa luta diária desta vida, amados, se nós não nos achegarmos ao Senhor em oração, em quebrantamento de alma, levados a estes momentos, impelidos a estes momentos pelo Espírito Santo de Deus, um abatimento levará a outro abatimento. E é assim que essa vida nos envolve. Se nós nos distanciarmos de Deus, de Jesus, do templo, Jesus. Jesus é o nosso esconderijo. Jesus é o nosso abrigo seguro. Jesus é onde nós corremos e encontramos socorro, abrigo, paz, calma para a nossa alma. Ele nos envolve. Ele cuida de nós. Mas se nós nos deixarmos levar pelas lutas desta vida, aí nós vamos falar, como salmista aqui no versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É muita luta que ele sente. Mas ele diz, seguro no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e Deus nosso, Deus que é soberano, Deus que cuida de nós, Deus que não nos abandona. Ele diz assim, contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Que maravilha, né?
Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. Ali nas nossas lutas diárias, nós sentimos o sopro do Espírito Santo. É a misericórdia de Deus a nosso favor. E aí nós somos envolvidos de novo pelo Espírito Santo e Ele nos convida a confiarmos em Deus, a nos achegarmos a Ele ainda mais, para que nós possamos vencer pela misericórdia de Deus. Nós só vencemos pela misericórdia de Deus. E Ele diz assim: e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Porque na noite nós vencemos a luta do dia pela misericórdia de Deus, e à noite nós temos um louvor. Nós temos um coração grato. Nós temos um coração grato por tantas coisas que Deus nos faz durante um dia. À noite nós temos os nossos filhos de volta, nós tivemos o trabalho, nós tivemos a saúde. Então nós temos à noite um cântico de louvor, uma oração ao Deus da nossa vida, né? Mas ele ainda se pergunta no 9 assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Na verdade, é engano pensar-se que o servo de Deus ele não passa por momentos de muita luta e angústia, onde ele se sente, por assim dizer, desamparado. E aqui ele expressa isso. O grande valor dos salmos, essas orações, cânticos, essas poesias maravilhosas, é que elas são a expressão da alma humana como ela de fato é. Nada se esconde aqui na oração. Até mesmo a dúvida. Então ele pergunta assim: por que te olvidaste de mim? Como se Deus tivesse esquecido dele. Né? E às vezes, nas nossas angústias da vida, nós também por muitas vezes pensamos assim: por que te esquecestes de mim? Te olvidastes de mim? Né? Mas ele diz assim: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Quando a luta se torna mais acirrada, mais difícil, é como se os nossos inimigos e o adversário da nossa alma quer exatamente isso, que nós comecemos a ouvir dele a blasfêmia dele, que os inimigos fazem exatamente isso, em dizer assim: o teu Deus onde está? A acusação, esta acusação que os nossos inimigos querem fazer e que o adversário quer nos levar a ouvir durante as nossas lutas. O teu Deus onde está? Mas ele diz no versículo 11 assim: porque estás abatido, ó minha alma, como se ele tivesse agora despertado. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele continua esperando. Ele continua depositando a esperança dele em Deus. E ele diz assim: pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante, né? Nós, como qualquer pessoa neste mundo, iremos passar por muitos momentos difíceis, por lutas, por necessidades, por angústias. Mas, diferente daqueles que são levados por suas angústias a extremos desagradáveis a Deus, nós recorremos a um Deus que não nos deixa, que não nos abandona. A nossa alma anela por Deus porque ela confia totalmente em Deus. E por que é que ela confia totalmente em Deus? É porque um dia Jesus nos trouxe essa certeza de que Ele é conosco até o fim dos nossos dias, até a eternidade. Ele é conosco, Ele velará por nós, Ele cuidará de nós, Ele estará conosco ali no momento da dor, do sofrimento, da angústia, e Ele, pelo seu Espírito Santo, vai nos animar
a prosseguir, a se colocar de pé, a orar a Deus como salmista, necessitado, sedento, suspirando por águas, suspirando por Deus, porque nós não temos nada além desse Deus tão bom e maravilhoso que cuida de nós. Amém? Essa é a maior certeza que nós temos, a certeza de que em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Amém? Toda a providência a nosso favor é de Deus. Ele é que cuida de nós. Ele mesmo é quem nos leva muitas vezes a esses momentos ao qual o salmista, se refere aqui. Muitos desses momentos é Deus nos levando a crescer com Ele, a confiar mais nele, a depositar ainda mais a nossa confiança e a nossa certeza a de que Ele não nos abandona nas provações, nas lutas desta vida, que muitas vezes não entendemos, mas é Deus nos levando a crescer no conhecimento dele mesmo. Então que nós saibamos também a valorizar estes momentos, amados, que são momentos que nos fazem crescer na certeza de que o nosso Deus não nos abandona. Amém? Glória a Deus.